Olá, meus amigos, tudo bem? Meu nome é Débora Beldowitz, eu faço parte do Grupo Fraterno Seara do Bem, localizado na cidade de Newark, estado de New Jersey, nos Estados Unidos. E essa transmissão será feita para todos que queiram compartilhar, mas em especial para a Rádio Espiritismo no Brasil, no Rio de Janeiro. Bom, o tema de hoje nós vamos abordar é um tema de 20 minutos e nós vamos falar o seguinte, sobre metas. Vocês são bem-vindos em deixar comentários, perguntas, eu farei o possível para comentar. E vamos lá, nós vamos falar então sobre metas. Por quê? É o fim de 2017 e nós estamos entrando em um ano que podemos propor coisas maravilhosas. É claro que a gente sempre ouve dizer que as metas, as resoluções de ano novo não adiantam e que na verdade todo dia é. Sim, mas nós estamos ainda com aquela coisa de esperar o ano acabar para começar outra coisa. Então, já que é assim, vamos pensar um pouquinho. Metas. Quais são as suas metas? Quais são as coisas que você quer atingir como espírita? Nós vamos ver duas pessoas que mudaram o mundo. Uma delas, Jesus. Vamos pensar sobre as metas que ele tinha. E também Kardec, outro homem fantástico que veio também para mudar este mundo. E mudou. E você? O que você está fazendo para mudar o mundo? Com certeza, nós todos conseguimos mudar o mundo. De pouquinho em pouquinho conseguimos sim. Então a primeira coisa que eu queria ver com vocês, metas. Para a gente conseguir a nossa meta, o que a gente quer na vida, será que se eu der um mapa para vocês, vocês conseguiriam chegar no fim, no destino final, somente com o mapa? Se você teve a resposta sim, depende de uma coisa muito importante. Depende de onde você está no mapa, se você sabe onde você está. Não adianta um mapa se nós não sabemos a nossa localização. Só assim podemos chegar à nossa meta final. Então, para que nós possamos realizar as nossas metas, primeiro é necessário que saibamos onde estamos localizados. Jesus, quando veio aqui no planeta Terra, quando ele encarnou na Terra, será qual era a meta dele? Ele sabia onde estava? Ele sabia exatamente o que estava acontecendo naquele momento? E o nosso Kardec também? Sim, nós sabemos que Jesus veio com um plano. Jesus sabia exatamente onde ele estava. Kardec também. Jesus sabia que ele se propôs a ser o governador deste planeta Terra e que já estava na hora, naquele ano, que todos supõem ser 25 de dezembro, mas isso não entra ao caso. Ele sabia exatamente o estado em que ele estava e o horário, tudo que ele tinha que fazer. Kardec também sabia exatamente todo o planejamento. Ele sabia que ele era um médico, ele era um pedagogo, Kardec era um estudioso, Kardec era um professor, Kardec era tantas coisas. E ele sabia exatamente, ele se conhecia o suficiente que ele não gostava de apenas ter dúvidas e não ir além em saber o que mais fazer depois disso. Ele queria tirar todas as suas dúvidas. E nós? Nós sabemos onde estamos no nosso mapa espiritual? Então, a primeira coisa, se nós queremos ser espíritas, no termo mesmo de ser um espírita, de realmente tirar aquelas, ir podando as nossas más inclinações, e estabelecendo e melhorando a nossa moral, onde estamos hoje? Estamos bem? Estamos mal? De 1 a 10. Será onde que nós localizamos no mapa moral, no mapa espiritual, Precisamos saber, então, onde estamos. Depois que nós sabemos onde estamos, é necessário saber onde queremos chegar. Então, se eu sei onde estou, eu preciso saber onde eu quero chegar. Como espírita, onde estou? Onde quero chegar? Então, na verdade, onde eu quero chegar, onde Jesus queria chegar, é justamente em disseminar o amor, as palavras, a doutrina, a boa nova. Era essa a finalidade de Jesus estar aqui conosco. Kardec, quando ele entrou, ele empreitou mesmo esta codificação, onde ele queria chegar. Ele queria disseminar todo esse conhecimento, todas essas
valiosos conhecimentos dados pelos espíritos. E ele começou a trabalhar muito, e muito. E nós? Onde nós queremos chegar? Se eu quero me denominar espírita, onde é que eu quero chegar como espírita? Né? Nós precisamos pensar nisso. Em segundo lugar, nós precisamos não só saber onde estamos, onde queremos chegar, mas também em quanto tempo. Jesus teve um tempo aqui? Sim, ele teve 3 anos. Obviamente que do plano espiritual ele estava trabalhando sempre e ainda está. Mas ele teve 3 anos para colocar todo o seu plano em ação. Kardec também teve o seu tempo para começar a codificar essa doutrina maravilhosa, até mesmo a sua última, né, o seu último livro da codificação e as várias revistas espíritas e também vários comentários, palestras, conversas. Então Kardec também teve o tempo necessário para ele fazer. E nós, queremos ser espíritas, quanto tempo nós queremos chegar lá? Em algum ponto, seja lá como você define o tal do chegar lá. Eu quero, por exemplo, talvez neste novo ano de 2018, eu quero chegar lá como espírita. Eu quero ser uma pessoa que as pessoas de fora olhem e digam assim, nossa, será que religião, que fé, que doutrina essa pessoa faz parte? Porque o comportamento dela é tão lindo. Isto é chegar lá de um espírita, de ter um comportamento tão tranquilo, um comportamento tão moralmente correto, não é assim? Uma pessoa que emana amor, emana carinho, esse deve ser o nosso chegar lá. Depois do nosso chegar lá, quanto tempo nós precisamos para chegar lá, nós podemos e precisamos colocar quais são as escalas, né? Qual é a escala de tempo para que você chegue lá. Primeiro, eu preciso estudar. Quanto tempo vai levar para mim estudar as obras básicas? Quanto tempo vai demorar para mim participar dos estudos? Quantas horas por semana eu posso dedicar à doutrina espírita? É muito importante, porque uma pessoa sem uma linha de tempo, ela não consegue, na verdade, porque ou ela coloca um tempo muito curto, não realista, e ela não consegue, ela apavora, porque ela se coloca muita pressão em cima dela. Ou ela coloca um tempo muito brando e acaba até tirando o foco e esquecendo da meta que ela tem. Depois precisamos de ver, né? Para chegar numa meta, precisamos saber quais são os nossos facilitadores. Quais são aquelas coisas que vão nos ajudar a chegar nas nossas metas? Jesus sabia quais seriam os facilitadores para ele deixar a boa nova. Ele nasceu já num país monoteísta. Jesus já sabia, né, que iria nascer num lugar que era propenso para ele divulgar a sua doutrina. Jesus também sabia, ele tinha 12 discípulos. E os 12 apóstolos, eles, como se diz, eles eram facilitadores para Jesus. Jesus precisava do apoio, da ajuda, não só deles, mas de tantos que falavam. Jesus usou várias coisas como facilitadores. Ele sabia que o povo ainda precisava dos milagres, o povo ainda precisava, né, do fantástico, do fenômeno. Então ele usou várias coisas em favor para que a boa nova estivesse espalhando. Kardec teve seus facilitadores, Kardec teve vários médiuns trabalhando com ele, Kardec teve vários professores o ajudando, Kardec teve uma esposa muito dedicada também ajudando-a. E nós? Se nós queremos ser espíritas, quais são os nossos facilitadores? Quais são as coisas que nos vão ajudar, né, para que a gente seja aquele espírita que a gente quer ser? Os facilitadores podem ser e deve ser uma casa espírita, né? A base da doutrina espírita, porque existe também várias variações de espiritualismo que se dão o nome de espiritismo, o que não são. Então é muito importante como facilitador para a sua meta de ser um espírita, para que você entenda, meus facilitadores são quem? Meus amigos do centro, as pessoas que me incentivam a estudar, os estudos, os horários, tudo que me ajuda a ser o espírita que eu quero ser, faz parte dos meus facilitadores. E precisamos identificar essas coisas.
Porque se não nos identificamos os nossos facilitadores, nós corremos os riscos de não chegar na nossa meta. Então, se eu tenho uma meta, vamos lá. O primeiro passo é saber onde eu estou. Segundo passo, tenho que saber onde quero chegar. Terceiro passo, tenho que estabelecer uma linha de tempo para que eu chegue lá, ou pelo menos em etapas. Depois disso, preciso saber quais são os meus facilitadores, as coisas, pessoas, situações que irão me ajudar a chegar lá. É impossível querer ser um espírita ou praticar a caridade se não sabemos o que é ser espírita ou o que é caridade. Precisamos então de conhecimento. Também depois dos facilitadores, precisamos saber quais são os agravantes. Quais são as coisas que vão me prevenir de conseguir a minha meta? No caso de Jesus, claro, quantos agravantes teve no caminho de Jesus? Quantas pedras foram jogadas nele? Quantos doutores da lei, os fariseus, quantas pessoas batiam de frente, colocavam Jesus em encruzilhadas, colocavam Jesus em situações para que ele mesmo caísse em uma armadilha, mas nenhuma dessas funcionou. Mesmo assim, foram agravantes, sim. Para Kardec, com certeza, quantos agravantes Kardec teve que lutar, quantas coisas vieram contra ele. A gente vai ver lá no Alto da Fé de Barcelona, quando todos os livros ali foram queimados, tudo aquilo aconteceu. Mas nós temos que lembrar que não importa os agravantes que tiver no caminho. Se tivermos a nossa meta junto aos nossos facilitadores, e os nossos facilitadores também são nossos mentores, nossos amigos espirituais, nossas orações que dentro dela nós chamamos, convidamos os nossos amigos, os nossos guias para nos ajudar a chegar no fim da jornada. Então não precisamos temer os agravantes, ou como muitas pessoas podem pensar, os obsessores vão me tirar do caminho. Os obsessores só nos tirarão do caminho se nós perdermos o foco de onde queremos chegar. Então, os agravantes estarão sim nas nossas metas, seja lá qual for a sua meta para 2018, no caso estamos falando de ser um espírita, de ser um melhor espírita, nós temos então que pensar quais são os meus agravantes para que eu os conheça, né? E depois de saber os agravantes, nós também precisamos saber e colocar um plano de ação. Porque não adianta ter todo este conhecimento e não ter um plano de ação para chegar nas suas metas. Jesus teve um plano de ação? Com certeza. Jesus sabia exatamente o que ele estava fazendo. Na verdade, cada sentença que Jesus pronunciava tinha um conhecimento profundo. Jesus sabia em tudo o que ele pretendia fazer e ele colocava em ação. Por isso que ainda nós tentamos entender a inteligência de Jesus. Coisa que estamos muito longe de entender. Mas Jesus tinha exatamente o conhecimento de planos de ação. Ele sabia exatamente qual seria o plano, como colocar esse plano em ação. Então nós vemos Kardec também, tinha um plano de ação, com certeza. Desde as mesas girantes, quando Kardec observava, ele já estava colocando em ação um plano de descobrir o que havia ali por trás. E depois disso não parou mais. E é impossível chegar numa meta sem ter um plano, sem ter um planejamento, porque nos tira do foco, nos tira exatamente daquilo que a gente quer atingir. Então, e você? E nós como espíritas? Quais são os nossos planos de ação para ser um melhor espírita? Para que chegue na nossa meta, não adianta ter conhecimento de tudo que eu falei se nós não queremos aquilo que nós ouvidamos. Se eu quero, então, ser um espírita, ser uma espírita melhor, se eu quero ter paz de espírito, porque muitas das vezes nós perguntamos às pessoas, o que te faria feliz? O que você quer da vida? Se eu perguntar a vocês, caros ouvintes, o que você quer da vida? Você, em 10 segundos, poderia me dizer? Se você tem 10 segundos para me responder, provavelmente você então já pensou em suas metas e já elaborou um plano de ação. O grande problema é que nós não definimos nem o que queremos, nem a meta que queremos chegar. Então, quando vamos falar em metas, em paz de espírito, quando eu quero ter alegria, felicidade, ser uma espírita,
Eu quero então domar as minhas más inclinações. Eu quero então trabalhar para minha moral. Eu quero trabalhar para ser uma pessoa amável, que ama. E principalmente que ama os difíceis de serem amados, né? Então, as minhas metas, vamos lá, seja qual for a sua meta. E isso eu quero dizer que pode ser qualquer coisa. Pode ser perder peso. Vamos lá naquelas metas, né, que a gente sempre conhece, aquelas metas bobinhas comparadas com as coisas espirituais. Mas aquelas metas que fazem a diferença. E geralmente são mesmo. Parar de fumar, perder peso, ganhar dinheiro, ou guardar algum dinheiro, ou visitar mais pessoas, fazer caridade. São tantas metas que a gente propõe em fazer nos começos dos anos, não é assim? Mas se a gente quer o mais importante, que uma coisa eu garanto, todos querem ser felizes. A felicidade ainda é a meta de todos, é a meta final de todas. Então, para ser feliz, eu preciso de paz de espírito. E para mim ter paz de espírito, eu tenho que começar tendo uma espiritualidade muito alinhada com o Criador. Eu preciso estar alinhada com o divino, preciso estar alinhada. E como eu faço isso? Sendo uma espírita praticante, porque não existe espíritas não praticantes. Deixa de ser espírita. Então, se eu quero ser uma espírita e essa é uma meta minha, eu tenho que saber onde estou agora. Eu estou frequentando uma casa, faço o evangelho no lar, estudo, faço parte de uma obra social, estou me voluntariando em alguma obra também, em favor de alguém, estou tomando a água da paz, como o nosso querido Chico sempre aconselhava. Nós vamos pensando onde estou como espírita. Segundo, depois de saber onde estou, onde quero chegar. Eu quero chegar em ser aquela pessoa serena, aquela pessoa em que tudo pode estar em caos, mas eu estarei em paz, calma. Saberei liderar qualquer que seja a situação na minha vida e sublimar qualquer que seja as dificuldades. Depois de eu saber onde eu quero chegar, eu preciso de uma linha de tempo. Então, como uma espírita, qual será a minha linha de tempo? Claro que a gente sabe que será sempre, né? Não existe uma linha de tempo definida para ser nada, mas precisamos sim colocar uma escala. Nesse ano de 2018, talvez eu quero ler as obras básicas, ou um livro das obras básicas. Precisamos colocar uma linha de tempo ou acabaremos sem fazer nada, porque nossa meta estará muito aberta. Ser espírita é muito amplo. Querer emagrecer, juntar dinheiro, tudo isso é muito amplo. Agora, se eu começo a partir um pouquinho essa coisa tão ampla, vai ficar muito mais fácil. Aí eu posso já cortar pedacinho com pedacinho e vou chegar na minha meta. Eu preciso então de metas pequenas, mais exatas. Depois, linha de tempo, facilitadores. Quais são as coisas que vão me ajudar a conseguir o que eu quero? Eu preciso aprender quais são as coisas que estão ali e às vezes eu não estou fazendo parte de aproveitar essas ferramentas tão valiosas como a prece. Quantas vezes nós dormimos e nem lembramos de fazer uma prece? E é uma das ferramentas, dos facilitadores mais importantes que temos em qualquer horário. E ninguém pode tirar isso da gente. Podemos falar uma prece enquanto alguém estiver nos xingando. É ou não é? E depois disso, os agravantes. Quais são as coisas que vão me dificultar em conseguir a minha meta? E isso pode ser, para quem gosta de perder, para quem quer perder peso, talvez estar sempre aceitando convites para comer fora. É um agravante, não aceite. Se Kardec tivesse aceitado todos os convites para todas as baladas daquela época, será que ele conseguiria codificar tudo? Provavelmente não. Se Jesus não tivesse não tivesse os seus 12 queridos ali, seria mais difícil para ele. Quer dizer, ele tinha 12 facilitadores ali ao redor e ele aproveitava todos eles. Sendo o mestre ensinando, ele também foi ajudado depois de seu desencarne. Mas também teve vários agravantes e ele sabia disso. Por isso mesmo, ele não mandou nenhum deles para ter com os gentios, para sair daquela zona de conforto, não de conforto, mas daquele
daquela zona de conhecimento. Então Jesus mesmo sabia que a partir de um certo ponto, as pessoas, os seus 12 não deveriam ir, porque seriam muitos agravantes. Entenderam o espírito do que eu estou tentando dizer? Então precisamos conhecer, como espíritas, o álcool é um agravante, talvez eu estar em situações ou locais que vão piorar as minhas condições como médium, é um agravante. Se eu sou um médium e eu tenho vício da bebida, talvez melhor eu não ir em festas que há bebidas ou bares, ou isso ou aquilo. Entenderam? É preciso conhecer os nossos agravantes. Em último, claro, colocar um plano de ação. Então vamos todos estabelecer um plano de ação. Eu quero ser uma espírita muito mais ativa do que eu sou. Então eu preciso saber para 2018 como, onde, o que eu vou fazer para que isso aconteça. Bom, eu agradeço a todos, desejo vocês um fim de ano maravilhoso de 2017 e estaremos aqui todas as semanas em horários esporádicos, mas os vídeos estarão aqui e também na Rádio Espiritismo. Os vídeos estarão lá. Se vocês quiserem deixar algum comentário, alguma coisa, podem deixar aqui. Grupo Fraterno Seara do Bem, estamos aqui no Facebook ou na Rádio Espiritismo, que estará lá também. Um abraço a todos, um beijo, muita paz e até a próxima vez aqui no Café Psicológico, à luz da doutrina espírita. Meu nome, Débora Beldo Wicks.